Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Muzi, como foi sua experiência no período em que você foi médico do Exército? Nunca vi você falar sobre esse período da sua vida em outros podcasts. Foi um dos melhores períodos da minha vida, né? O Exército é uma das 3 fases da minha vida que eu repetiria tranquilamente, né? A primeira, o internato, segundo, o Exército, a terceira, a residência. E o Exército, cara, o que eu posso te falar? É uma experiência única porque você recém-formado é tratado como médico mesmo, né? Pensa que se você entra como residente, você tem o R2. Você vira R2, tem o R3. Você vira R3, tem o R4. Você vira R4, tem o R5. Você vira R5, tem o chefe de plantão. Você vira chefe de plantão, tem o chefe de disciplina. Você vira chefe de disciplina, tem o chefe de departamento. Você tem o chefe de departamento, você vira o reitor. Então, cara, você sempre vai ter alguém, né, acima de você. E eu fui o médico da organização militar que eu fiquei, né? Então, por mais que você tenha um comandante, tem coisas que só o médico pode fazer, né? E o comandante, ele precisa trabalhar junto com o médico, porque as questões de saúde, elas suplantam aquilo que são questões administrativas, né? E o médico também, ele tem que trabalhar junto com o comandante para tudo ser viável e rodar direto. Então foi a minha primeira experiência de respeito profissional. E isso, cara, se eu te falar, eu aprendi o que era ser médico, a responsabilidade de você ser médico, você assinar embaixo do que você faz, quando eu carimbei Paulo Cavalcante Muzi, CRM tal, segundo tenente do Exército Brasileiro. A hora que eu tive que assinar em cima desse carimbo, meu amigo, falou, opa, a coisa tá séria agora. E isso me fez crescer profissionalmente e maturidade pessoal também gigante. Quando eu entrei na residência, eu era um médico completo. Eu era um cara pronto para aquilo. Eu já não era mais um alunão com carimbo, né? Porque também tem isso, né? Você dorme aluno, você acorda médico, né? Então, no primeiro dia de profissão sua, você é um aluno com carimbo, não é muito diferente disso. E eu entrei médico, né? Isso eu devo ao Exército Brasileiro, que eu tenho o maior carinho. Mas o que tinha lá que te proporcionou essas experiências que te transformou? Eu tinha uma gama de responsabilidades, né, Arthur? Eu tinha responsabilidades que eram responsabilidades médicas, eu tinha responsabilidades administrativas, né? Eu tinha que cuidar, por exemplo, do que era o FUSEX na época, que era como se fosse o plano de saúde do militar. Eu cuidava de uma OM, de uma organização militar, que tinha quase 500 soldados, uma centena de oficiais, né? E que era um depósito de suprimento. Então, ele trabalhava 100% o ano inteiro, né? Não era... E assim, os meninos, eles tinham tanto a missão de combatente quanto a missão de tocar o depósito de suprimento para frente, né? Eles faziam as duas coisas, né? E com certeza os depósitos de suprimento são os lugares que os caras mais ralam mesmo, né? Porque eles têm todo o treinamento para fazer e ainda tem que, trabalhar. O que faz um depósito de suprimento? Carrega caminhão, descarrega caminhão, né? Separa as coisas, né? Faz o exército andar, né? A intendência dentro do exército é a arma mais atacada, né? Porque a gente olha para as armas combatentes, cavalaria e infantaria, né? Elas vão na frente metendo bala em tudo, mas a intendência, né, ela fica indo e voltando para o campo de batalha para levar suprimento e trazer coisa, indo, levando e voltando. Então, por exemplo, quando você tem um conflito, né, o primeiro alvo não é a linha de frente do exército, é justamente a intendência. Por quê? Porque se você secar a fonte de suprimento, meu amigo, a guerra acaba. Sim. Simples assim. E os caras são treinados para isso. Mas que tipo de ocorrência que acontecia lá com a... Cara, de tudo. Você é clínico geral, você cuida de tudo que acontece lá dentro. No primeiro dia que eu cheguei no quartel, né, tinha um cabo no quartel, a esposa tava numa gravidez de risco e tava em trabalho de parto em casa. Peguei a ambulância e fui sacudir e correr atrás de acudir a mulher. Então, isso assim, no dia 1, eu falei, começamos bem, cara, que delícia. Né, o que vai acontecer? O comandante, na minha época, infartou na minha mão, cara. Então, tem umas coisas
bizarras, cara, que acontece. O pessoal, é sossegado, vai nessa. Mas infartou? Vai. Tinha alguma coisa acontecendo? Ele... Cara, foi uma história assim, né? Ele... Um dia teve um mal-estar súbito. Ele foi da casa dele até a padaria. E ele teve um mal-estar súbito, né? E assim, em cardiologia, né? Se você tem um mal-estar súbito aos pequenos esforços, isso é indicação de cateterismo, né? E aí, eu sentei com ele e falei, olha, coronel, eu preciso pedir um cateterismo pro senhor e preciso encaminhar o senhor a um cardiologista especialista, né? Porque isso não tá certo, né? Aí ele olhou pra minha cara assim, e cara, era um coronel de 50 e tantos anos, eu tava com 24, né? Ou seja, um moleque, metade da idade dele, eu não tinha nem barba direito na cara, falando pra ele, ó, você vai ter que fazer um exame que a gente vai enfiar um negócio no seu coração e para ver o que tá acontecendo, né? E o cara confiou em mim. Falei, então tá bom, Muzi, então vamos. E aí o que é pesado? Você tem 24 anos, a esposa do coronel virou pra você e falou assim, você traz meu marido de volta, hein? E aí você trocando de roupa, porque eu entrei com ele no exame, ele pegou, me entregou alguns documentos, ele falou, Muzi, tô te confiando minha vida aqui. Se alguma coisa acontecer, isso daqui você faz isso, isso daqui você faz isso, isso daqui você faz isso. Cara, sabe, você olha o pragmatismo da pessoa, ela entender que ela pode morrer, né? Aí você entende o que é a responsabilidade de um médico, né? E, eu olhando aquilo e beleza, fomos pro CAT. Ele parou meia dúzia de vezes no CAT, mas reanimamos ele e ele voltou ativa, né? Ficou uns dias internado na UTI, mas resolveu o problema, fez foram colocados alguns stents, né? Que são molinhas que dilatam as artérias do coração. Graças a Deus ele sobreviveu e aos médicos, né? Sobreviveu, ficou muito bem, mas e aí eu levei ele para casa, ó, que nem eu prometi pra senhora. Tá aqui, tá entregue. Né? Entreguei para ele a pasta e falei, ó, acho que bom que a gente não precisou usar, né, coronel? E assim, marca a gente, né? Porque aí você entende que o médico, quando o teu paciente ele confia em você como médico, ele confia mais do que simplesmente aquilo que é a tecnicidade da saúde dele. Ele confia em você aquilo que é cara, é a vida dele em sentido amplo, né? É a família, é tudo isso. Então não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa para você ser médico mesmo, fundo, né? E isso não é paternalizar o paciente, né? Isso é dar conta da demanda dele. Você tem que entender que você corre risco junto com ele. Você tem duas opções. Você abraça o risco e, você sabe que você vai levar um pouco disso para casa, é inevitável, né? Você não vai dormir tranquilo, você não vai comer sossegado, você vai viver com isso, você vai carregar isso junto com você. Ou então você faz mais ou menos e negligencia isso. Mas também, quando a coisa der certo, você também vai ficar meio feliz, né? Você vai saber que você não participou disso de forma plena, né? Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!